pessoal, boa tarde a todos. Pedrão Falador em entrevista com assistente social Regiane. Boa tarde, Regiane. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Tudo. Dando início ao nosso canal, certo? Fazendo a entrevista com a Regiane, assistente social do CAPS. Boa tarde, Regiane. Boa tarde, E indo para a primeira pergunta, Regiane. Primeiramente, obrigado por você ter aceitado esse momento. É um prazer. Obrigado. Regiane, qual a função da assistente social na saúde mental? Eu vou falar não do assistente social na saúde mental, mas eu vou falar do serviço social e da profissão de assistente social, tá bom? O assistente social, ele tem uma formação de nível superior, a gente estuda há 4 anos, fora a especialização. Então, o assistente social, ele tem várias vertentes para poder atuar. E eu escolhi a saúde mental. Em 2012, eu prestei o concurso para o município de Cotia e nessa época o meu coordenador era o Dr. Messias e ele me chamou e eu vim para a saúde mental, para o consultório na rua e por fim eu estou na saúde mental no CAPS durante esses 10 anos. Então, qual é o papel do assistente social dentro da saúde mental? Qual é o meu papel? O que eu faço aqui? Né? O meu papel é facilitar o acesso dos pacientes aos serviços. Então, esse paciente chega na unidade, eu faço a escuta, uma escuta qualificada, né? Não necessariamente na função da doença. Então, eu olho esse paciente como um todo. Quando esse paciente chega para a gente, ele vem fragmentado. Então, as necessidades dele são várias necessidades, né? Então, assim, não é só a saúde. Quando o paciente chega aqui, ele fala, eu tô com dor na cabeça. Então, o médico, ele vai tratar essa dor orgânica, né, que é a dor de cabeça. Só que o papel do assistente social, ele vai além da dor de cabeça. Então, a gente vai buscar o motivo dessa dor de cabeça. Então, é o desemprego, são as relações familiares que estão fragilizadas, né? Foi a preocupação com o dia a dia. Então, o papel do assistente social dentro da saúde é olhar na complexidade desse paciente, a gente facilitar o acesso e direcionar para a rede, né, que é educação, desenvolvimento social, justiça e tentar colocar esse paciente inteiro novamente. Espero que o povo venha entender bem, né? As pessoas que vêm assistir esse vídeo entendam bem essa primeira colocação. E dando continuidade, vamos para a segunda pergunta. Qual a diferença da atuação da assistente social da saúde para os demais órgãos públicos? Você entendeu? Eu acho que eu fiz um resuminho, né, no início da minha primeira resposta. O papel do assistente social é sempre facilitar o acesso ao serviço, tá? Então, assim, tanto no desenvolvimento social, quanto na educação, quanto na saúde, transporte, habitação, né? Então, o papel do assistente social, ele é facilitador do acesso. E a gente lutar pelos direitos desse paciente, né? Então, na educação, se tem vaga na escola, na creche,
Qual é a demanda do assistente social? É fazer a visita, absorver essa demanda, ver a localidade que essa criança mora, se é perto, se é longe. Então, assim, o assistente social está aí para facilitar essa vaga na creche. No desenvolvimento social, no CRAS, qual é o papel do assistente social? É trabalhar o fortalecimento de vínculo familiar e os bens assistenciais, que é a Bolsa Família, né? Quem é que faz essa entrevista da Bolsa Família? É o profissional assistente social, né? Então tem o BPC, que a gente fala tanto aqui, que é o benefício de prestação continuada, que a gente fala do LOAS, mas o LOAS é a lei, o benefício é o BPC, né? Então o assistente social, ele é um avaliador socioeconômico. Então, assim, ele vai, quando a gente vai pedir a isenção tarifária, né? Quem é que tem o direito? Então, assim, não é que o assistente social vai determinar quem tem direito ou não. Ele está aí para poder absorver a demanda e ouvir, né? E a gente na saúde, qual é a diferença do assistente social da saúde? Também é um facilitador de acesso, só que são serviços diferentes, né? Como eu falei, o assistente social o tempo todo, ele estando em qualquer secretaria, tá? Em qualquer secretaria. O papel do assistente social é um facilitador de acesso aos bens, né, que a gente fala, às políticas públicas que existem. Regiane, em cima disso tudo que foi dito, realmente eu venho acompanhando e aprendi um pouquinho. Então quer dizer que a assistente social ela está num departamento que é conduzir e facilitar certos meios para a população, né, em si, que é o que eu entendi, para obter aqueles benefícios que nós temos de direito, que realmente a sociedade tem muitos direitos e também muitos deveres, né? Só que todos os dois estão, como se diz, em demanda meio de perdida, porque muita gente não sabe os seus direitos e não sabe os seus deveres, né? Então, é isso que eu entendi, é nessa parte. Sim, a gente fala assim da corresponsabilidade do serviço. Então, assim, o profissional, ele tem a responsabilidade dele, mas o cidadão, o usuário, que a gente fala, o ator social, né? Ele também tem a responsabilidade. Então, a gente fala assim da corresponsabilidade, sabe? Entendi. O último vídeo que a gente fez, atingimos aí acho que 100 e poucas visualizações, certo? Espero. Vamos dar like aí nesse vídeo, hein, gente? Vamos dar like, hein? Então, agora continuando, a terceira pergunta: quais os tipos de órgãos públicos que trabalham junto com o assistente social diretamente com o hospital ou o INSS? Vamos ver. Da saúde. No INSS já existe uma assistente social, né? Que a gente fala que é a perita de assistente social. Então, o INSS, além, vamos supor, eu sou assistente social, eu vou, faço o encaminhamento, faço o relatório diante de um CID, né? Então, isso eu da saúde. Então, eu posso fazer um relatório social, mas para eu encaminhar esse paciente para o INSS, eu preciso de um CID. E o assistente social, ele não pode assinar o CID, que é assim. O que é o CID, né, gente? O CID é um código de identificação da doença. Então, é em cima desse CID que o paciente vai apresentar para o perito se ele tem direito ou não ao benefício, né? Então, quem é que pode mandar para o INSS, o assistente social? Nenhum.
né? Por quê? Porque quando eu encaminho para o INSS esse paciente, eu mando ele para um benefício assistencial, que é o BPC. O CRAS, a mesma coisa, ele encaminha, por quê? Por causa de um benefício assistencial. Por mais que esse benefício tenha o código de identificação da doença, né? Ele é um benefício assistencial que está dentro do INSS para ser avaliado pelo perito médico lá. Entendeu? Entendi. Então, ele é um benefício da saúde, porque quem é que vai provar que ele tem alguma deficiência? É o CID dele, é o médico. Então, vamos pensar, uma deficiência física, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência mental. Então, vai o CID, mas o assistente social ele encaminha para um benefício assistencial, não é por causa da doença, entendeu? Sim. A gente pode fazer um relatório? Pode. Vamos supor que exista algum processo pelo Poder Judiciário por causa daquele paciente ali, tá? Então, o INSS, através de processo, ele pode pedir um relatório social, que a gente fala que é um parecer técnico, né, do assistente social para poder colaborar, né, com esse processo do paciente. Então, quer dizer que para poder obter esse benefício, ainda inclui muitas outras coisas, né? Um relatório do médico, um relatório do psicólogo, um relatório do assistente social, um relatório da equipe médica em geral. Porque assim, o perito é a mesma coisa do juiz, né? O juiz está lá no fórum, lá no gabinete dele e tal. O juiz, ele tem acesso ao usuário? Não. Então, ele precisa de provas para ele poder decidir, dar o parecer dele lá. E o perito do INSS é a mesma coisa, né? Então, assim, o perito está lá bonitinho na cadeira dele. Como que ele vai deferir esse pedido? É através de relatório. Então, ele precisa de provas, né, para falar assim, se esse paciente tem ou não direito ao benefício, entendeu? Sim, aí eu vejo que isso tudo a gente tem como que entender, e tem muitos peritos que erram, né? Que peca na sua decisão, porque tem pessoas que precisam e não são atendidos, e tem pessoas que, entre aspas, não precisa e é atendido. Então, quer dizer que em todas as nossas partes nós temos erros, né? Temos provável de pessoas que estão lá para dar a decisão que possa errar, né? É porque o que prevalece, na verdade, é a fala do perito, né? Então, tem mil histórias, né? Todo mundo fala um monte de coisa, mas assim, a gente não pode julgar o que eles fazem lá. Eu posso falar assim, do meu trabalho, o que eu faço aqui, entendeu? Eu entendo, Regiane, e falando, eu agradeço muito, você faz um trabalho, faz um esforço muito grande para atender todas as pessoas, certo? Vejo que tem dias que você está fadigada, de tanto sobrecarregada, você está entendendo? De várias pessoas, e eu sou benéfico a ver isso e entender que realmente o trabalho é árduo. Obrigado, né? Eu agradeço. Regiane, dando continuidade, né? Creio que está saindo muito legal a nossa gravação. Chegamos à quarta pergunta. Essa pergunta, nossa, é tirado da manga. Vamos lá. A quarta pergunta. Chega um caso de um paciente se queixando de abuso sexual de família. Qual a atuação da assistente social neste caso?
A gente sendo um local de saúde, então não é só o assistente social que pode absorver essa demanda, tá? Então, quando existe alguma queixa de abuso, de estupro, de violência, qualquer um pode absorver, fazer a escuta, né? Mas qual é o papel do assistente social? O assistente social ele tem que acolher. Existe uma ficha de notificação de violência, né? Então, vamos supor, eu estou aqui, eu vou atender esse paciente, essa vítima, e ela abre para mim que realmente houve um abuso. Então, o meu papel é fazer a escuta, fazer uma notificação, que a gente fala da notificação compulsória, né? Então, eu notifico essa vítima, né? E eu posso direcionar já para o hospital de Cotia, né? Que eles vão fazer todos os procedimentos. Eu posso já denunciar para a delegacia da mulher, se for mulher, né? E o meu papel é esse, meu papel é ouvir, notificar e encaminhar. Geralmente, assim, é difícil para a vítima, né? Então, ela vem, reproduz para mim a dor dela, aconteceu aquilo, então ela vem e fala para mim. Se eu for encaminhar ela para outro profissional, ela vai reproduzir a dor dela novamente, que depois vai ser, então ela vai reproduzindo a dor dela. Então, não só o papel do assistente social, mas de todo profissional é fazer essa vítima, o direito dela serem prevalecidos nesse momento, entendeu? Entendi. E vendo que não só isso pode acontecer, né? Igual a gente vê em muitos casos do Conselho Tutelar, né? E o Conselho Tutelar tem assistente social também lá no Conselho Tutelar, será? Não? Eles, assim, ela pode ter de formação, né? Mas assim, assistente social atuando como assistente social dentro do Conselho, não. Não. Sim. E dando continuidade aqui nessa pergunta que foi feita para você, né, do abuso sexual em família, a gente vê muito isso aí, tem acontecido muito, né? Mas o que eu vejo também muitas coisas, Regiane, em termo que eu vejo trabalho assim, olha, que nem nós aqui no CAPES, né, no CAPES, ele tem um trabalho que sempre o paciente, quando é acolhido, a primeira passagem dele é com o enfermeiro e assistente social. Qual é essa demanda que tem que ser os primeiros a ser acolhido aquele paciente ali? Não é que é obrigatório. Então, assim, aqui no CAPES, eu já estou aqui há 10 anos. Além de assistente social, eu sou a coordenadora técnica do equipamento. Então, assim, por que é que a gente começou a fazer? Pela falta de profissional, né? Porque o que acontecia antigamente? Eu agendava esse paciente para daqui a um mês, igual psicólogo. Nós temos 3 psicólogos, as agendas lotadas. Mesmo esses pacientes estando nas atividades, as agendas dos psicólogos são lotadas. Então, assim, não é que é uma regra, é que a gente viu que deu certo, né? Porque passa comigo e com o Márcio, a gente absorve, porque da gente falar assim, do serviço social, né? E a gente consegue encaminhar depois para os outros profissionais, entendeu? Então, concluindo, Pedro, não é que é obrigatório,
né? Mas a gente achou melhor fazer dessa forma para a gente poder fazer um serviço de qualidade. Eu quero agradecer a Regiane, obrigado Regiane por estar aqui nos atendendo, tá? E peço também a todos que venham a compartilhar no nosso link, nosso canal, e entrar, se inscrever e dar uma olhada aí, dá um like aí para nós aí, dá um like no nosso canal aí. Salve aí, que na próxima será Silvana Olores, nutricionista, o próximo papo. Tchau, gente, obrigada. É nóis.